Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao Ler Espiritismo Juntos. Eu sou Daniele Capitânio Rosa, Daniele Caro. Estamos aqui hoje para a leitura de mais um pedacinho do livro Nosso Lar, da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Então vamos lá, sem delongas, estamos no capítulo 2, Clarencio. Vamos lá, e começa assim. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernidos? Quer dizer, de onde vem? Quem são essas pessoas tão rudes que estão me chamando assim? Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Quer dizer, ficavam gritando para ele, chamando ele de suicida, de criminoso, e ele não sabia de onde vinha. Ele via alguns vultos de vez em quando, e quando ele não aguentava mais, ele ia para cima e tentava bater. E em vão ele conseguia, socava o ar, como ele fala. E aí, aqueles que estavam atacando ele mais ainda riam, mais ainda deixavam ele triste e naquela situação. E ele segue. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começara a se romper com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante das forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes de pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Quer dizer, André Luiz já tinha percebido, a gente leu no capítulo anterior, que ele tinha desencarnado. Mas coisas eram estranhas para ele, porque a barba crescia, ele sentia fome, ele sentia sede, mas o pior ainda era aquelas pessoas sempre com ele, chamando ele de suicida, agredindo verbalmente, porque ele diz que ele tentava organizar as ideias, mas aquela perseguição constante daqueles pensamentos na cabeça dele não deixavam ele raciocinar. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, ao meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, quer dizer, por que estão me chamando de suicida se eu nem queria ter desencarnado? Recordava meu porfiado duelo com a morte. Agora ele vai
narrar o que ele lembra, né, da desencarnação dele. Ele diz: eu ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram a delicada operação dos intestinos. Ó, viu? Ele diz. Ele já vai aqui dando o spoiler de qual foi a causa, né, da desencarnação dele. Sentia no curso dessas reminiscências o contato dos termômetros, o pique desagradável das agulhas de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura, e a grande caminhada que parecia sem fim. Bom, então ele narra, né, o que ele lembra, e depois o despertar e a caminhada, porque lembrem que ele fala que ele não para de andar, né, que desde que é o tempo inteiro andando, não por vontade, mas porque ele é empurrado por aquelas forças, né, por aquelas entidades que estão ali o tempo inteiro atrás dele, fazendo ele correr e andar sem rumo. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio com os meus? Quer dizer, por que estão acusando ele de ser um suicida se ele que teve que abandonar a casa, a família? Vocês estão vendo que até aqui André Luiz está assim, vítima, né? Sou vítima. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Quando ele começou a se dar conta de que aquilo não tinha fim e que ele não achava explicação, aquela situação, ele começou a se dar conta que ele não era tudo que ele achava que ele era, que ele não tinha as respostas que ele achava que ele tinha. E aquela tristeza começou a tomar muito tempo, muito espaço dentro dele, e as lágrimas começaram a vir do coração. Aqui dá para perceber que André Luiz começa aqui a baixar a guarda, né? Vamos ver o que vai acontecer. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito, olha só, meus conhecimentos ante o infinito semelhava-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Imagina o que é para um ego, né? E aqui vou falar de nós também, para um ego extremamente intelectualizado, chegar a dizer que o conhecimento dele não era mais que bolhas de sabão ao vento. Que reflexão. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. Que beleza. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial.
Quer dizer, ele continuava, ele estava se deparando com essa nova realidade, mas ele ainda era André Luiz, ele ainda era um ser, aquele ser, né? Então ele vai dizer assim, perguntando a mim mesmo se não enlouquecera. Encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidas na experiência material. Quer dizer, para ele era confuso porque era uma nova realidade, mas ele ainda era ele. Não tinha esquecido quem ele tinha sido, o que ele tinha aprendido. Olha só a confusão, né? Mental na cabeça do André Luiz. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Quer dizer, ele tinha todas as vontades que a gente tem, como encarnado. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo, eu não chegara a cair definitivamente em absoluta exaustão. Claro, ele tinha todas as necessidades físicas, mas o corpo ele não carregava mais. Então ele sentia fome extrema, sede extrema, todas as vontades, mas o corpo, aquela exaustão que o corpo físico sente, ele não sentia. Então ele nunca caía totalmente. E isso era uma outra situação nova que ele estava aprendendo a entender, nem a lidar, aprendendo a entender. De quando em quando deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. E ele achava de vez em quando algumas verduras, eram diferentes, mas ele achava. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Quando ele achava qualquer filete de água suja, qualquer coisa para comer, ele parava e comia e bebia até que as forças que vinham sempre empurrando ele deixassem. Muita vez suguei a lama da estrada, deitava no chão e comia, tomava um pouco da água da lama que ele conseguia. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Quantas vezes ele tinha aquele pãozinho, aquela comida todo dia e ele não dava valor. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando. Quais feras insaciáveis! Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando eu comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. E essa ideia confortou-me. Ai, arrepiei. Eu, que detestava as religiões do mundo, olha o que André Luiz está falando aqui. Ele detestava, não é nem que ele não frequentava, ele detestava, dito por ele. Eu detestar as religiões no mundo. Experimentava agora a necessidade de um conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara o orgulho. Para ele, já tinha desistido de manter qualquer orgulho, qualquer amor próprio, qualquer ideia de que ele estava certo, ele se entregava. Não importava mais que ele tinha sido médico, ele estava ali, ele simplesmente precisava enxergar algo que tivesse alguma resposta, porque ele não as tinha. Tudo que ele tinha feito como encarnado, buscado, naquele momento ele não estavam servindo para ele. Ele não tinha as respostas. Mas ele decidiu que ele ia as procurar. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza que estendesse mãos paternais. Então, a amargurosa emergência.
é aquele momento, né? Em que a gente se joga no chão e diz, agora só tu, pai. Quanto tempo durou a rogativa? Quer dizer, André Luiz já não tinha força para nada. Ele se estendeu no chão e começou a pedir. Pedir por Deus. Pedir para Deus. Agora ele vai dizer quanto tempo isso durou, quanto tempo ele ficou ali entregue. Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando uma criança aflita. Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Olha que momento que André Luiz estava vivendo, de entrega total. Estaria eu completamente esquecido? Ele se questionava. Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? André Luiz diz que está fazendo a prece dele, fervoroso, mas ele não sabe, ele ficou ali por muito tempo naquela situação de entrega, mas ele também se questionava, será que por eu não ter pensado nesse Deus, nesse Pai, enquanto eu estava encarnado, enquanto eu estava vivo, ele não vai me amparar? Se ele ampara até as aves, né? Esses questionamentos vinham à mente dele. Será que esse Deus não vai me perdoar? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, depois desse momento, André Luiz pôde ver, porque depois a gente vai entender aqui que ele nunca esteve sozinho. Ele só não conseguia ver. Depois nós vamos ver. Mas chegou o socorro. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo. Comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir, perguntar, né? Quem sois, generoso emissário de Deus? Deixa eu tomar um cafezinho. O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, eu sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora, permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver suas energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Ele foi colocado numa maca, né? Uma espécie de maca. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu
como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. E assim se encerra o capítulo 2. Então André Luiz foi socorrido, conhece Clarencio, conhece, né, que era André Luiz que não conseguia perceber o socorro, porque ele estava ali tão envolvido, né, naquele ambiente. Com o passar da leitura a gente vai entender melhor essas questões. É um capítulo muito emocionante, eu tô bem emocionada. E fica para reflexão, né, de como dos valores que a gente busca aqui enquanto encarnados, para a gente tentar se mudar um pouquinho a cada dia, pensar no quanto tudo os valores que a gente tem aqui na Terra, eles são importantes sim se colocados no lugar certo, né? Porque nós temos aí muita coisa pela frente no plano espiritual ainda. Então fiquemos com essa reflexão. Obrigada, gratidão a todos e um bom dia.